Olá, sou o professor Antônio Pantoja e faço parte da Loja do Concurseiro, a loja que mais aprova nos concursos PM do Brasil. Imbatível! Nós vamos trabalhar hoje questões de várias bancas abordando história do Brasil. Você quer passar? Você quer ser mais um soldado? Então vem conosco. Vamos, salva Brasil! Antes de resolver as questões, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas informações. Nós estamos oferecendo um curso online na loja que mais aprova no Brasil, que é a Loja do Concurseiro. Vamos oferecer para vocês um curso que vai te dar condições, que vai te dar segurança, que vai te dar respaldo para fazer uma excelente prova. Cargo, soldado PM, vagas, 2.000 vagas, sendo que uma será sua. A remuneração de R$ 2.585. A banca elaboradora, IBFC, taxa de inscrição R$ 70. Site para inscrições, ibfc.org.br. Informação que você não pode esquecer. A inscrição vai do dia 15 de maio até o dia 19 de junho. Mas não deixe para o dia 19 de junho. Faça logo a sua inscrição. Acredite, lembrando que a data para a prova é 6 de agosto de 2017. Pantoja, qual é o diferencial da Loja do Concurseiro para outros cursos online? É que nós vamos dar a base, nós acreditamos em você e nós vamos dar todas as condições para você fazer uma excelente prova. São 4 testes simulados, questões inéditas no estilo da banca IBFC. Uma mega revisão online de véspera. Lembra, você que investiu, você que estudou, quando chega próximo da prova, você fica ansioso, a insegurança ataca. Nós não vamos deixar isso acontecer, porque nós vamos te ocupar, nós vamos te dar segurança, nós vamos te dar exercício. Resolução de centenas de questões da banca IBFC. E mais, um curso completo, inclusive o Estatuto dos Militares, Geografia e História da Bahia. Faça conosco, vem para a Loja do Concurseiro, seja mais um soldado, PM. Vem para cá, vem conosco. Muito bem, todas as vezes, eu disse todas as vezes que nós vamos trabalhar qualquer questão, a primeira coisa que nós temos que nos prender é com o texto. A leitura do texto oferece para nós aproximadamente 60% a 70% daquilo que deve ser marcado. Vamos dar exemplo? No Brasil Colônia, o responsável pela produção açucareira, o senhor de engenho, tinha enorme prestígio social. Era um tipo de nobre da terra, um membro da chamada açucarocracia, que produzia a partir de um modelo centrado nos princípios capitalistas de produção da época. A agricultura assentava-se sobre o latifúndio, monocultor, escravista e exportador. No momento em que nós fazemos a leitura do texto, o texto já informa Brasil Colônia. No momento em que o texto informa que é Brasil Colônia, nós temos que perguntar: qual é a economia do Brasil Colônia? O texto responde: açucareira. No momento que eu li o texto, e ele já está falando que é Brasil Colônia, já sei o período, ele oferece a economia. Na nossa cabeça, Brasil Colônia, açucareira, nós já sabemos que nós temos um modelo que não foi criado pelos portugueses. Um modelo que não foi inventado pelos portugueses, é um modelo inglês. Por ser o modelo inglês, obviamente, o nome é inglês, plantation. Todas as vezes que nós trabalharmos qualquer questão de Brasil Colônia e o modelo for açucareiro, você pensa logo no plantation. O que vem a ser o plantation? Os ingleses, quando ocuparam a América do Norte, eles ocuparam e dividiram em 2 áreas, exploração e povoamento. Os portugueses, quando vieram para o Brasil, eles não estavam preocupados em ocupar, eles estavam preocupados em lucrar. E no momento que eles vieram lucrar, eles pensaram em quê? Em uma economia que dava lucro. Qual economia que dá lucro? Aquela que não tem mercado concorrente.
Qual é o produto que não era produzido em grande escala? O açúcar. Lembrem, quando nós falamos em açúcar, você não pode ver o açúcar como um produto atual. O açúcar era um produto tão caro que ele servia como herança, como dote. A sua filha vai casar e eu vou oferecer o quê? Um torrão de açúcar. Os nobres, no momento que eles recebiam parentes em casa, eles pegavam uma vasilhazinha com um torrão de açúcar, molhavam no chá, enxugavam o açúcar e guardavam novamente, só para você ter uma ideia. Então, quando nós falamos em açúcar, nós estamos falando de um produto que era produzido secretamente. As pessoas não tinham a mínima ideia como produzir o açúcar. E mais ainda, lembrando que para eu produzir o açúcar, eu tenho que ter o domínio da química. Como eu vou produzir este açúcar? Primeiro, eu tenho que produzir em larga escala. E para eu produzir em larga escala, latifúndio. Todas as vezes que eu falar no plantation, eu estou falando em grande propriedade. Esta grande propriedade, ela vai ter uma função, que é justamente a cana-de-açúcar. Segundo momento, se o produto é rentável, se o produto dá lucro, para que eu quero outro? Monocultura. Mono, cultura, tipo. Qual é o produto que vai ser produzido em larga escala no Brasil? O açúcar. Pausa. Não esqueçam que quando eu falo economia do açúcar, eu estou aqui falando do século XVI. Mas se você olhar para o Brasil do século XXI, nós ainda produzimos açúcar em grande quantidade. Plantation, latifúndio, monocultura, temos um problema. Quem é que vem para o Brasil para arrancar as árvores? Quem é que vem para o Brasil para plantar a cana? E quem é que vem para o Brasil para produzir? Você pode pensar, os portugueses. Não havia um número de portugueses o suficiente para virem para cá. Qual é o português que vai sair de uma temperatura agradável de 16, 14 graus e vem para um Brasil de uma temperatura de uma floresta de 42 graus? Qual é o português que vem para cá se arriscar com índios, com animais? Então vocês têm que entender que o português não é que ele quis utilizar o trabalho compulsório escravo. Na verdade, foi uma necessidade. Pausa número 2. Todas as vezes que nós falarmos sobre o plantation, eu estou falando sobre trabalho compulsório. E o que é o trabalho compulsório? É um trabalho obrigado, é um trabalho forçado. Quais são os dois principais trabalhadores? A mão de obra escrava indígena e a mão de obra escrava africana. No primeiro momento, nós temos a mão de obra escrava indígena. Pantoja, mas eu li em um determinado livro que o índio não serviu para escravidão. Pergunto para vocês, qual trabalhador vai querer ser escravo? Imagina você acordando no Nordeste às 4h30 da manhã, tomando uma refeição fria e só voltando para sua casa, eu digo senzala, às 11 da noite. Ninguém. Então não é que o índio não serviu à escravidão. Por 40 a 50 anos, o índio foi sim a principal mão de obra escrava no Brasil. Os primeiros engenhos, feitos pelos indígenas. A primeira produção de açúcar, feita pelos indígenas. Só depois de 40 a 60 anos que eu vou trazer a mão de obra escrava africana. Este ponto nós vamos trabalhar com mais calma ao longo do curso. Notem que na leitura que nós fizemos, nós estamos indicando para vocês que no Brasil colônia, o responsável pela produção açucareira era o senhor de engenho. Não esqueçam, o senhor de engenho era a principal autoridade naquela economia. O senhor de engenho, ele não era apenas dono do engenho, ele era um homem que tinha voz em toda a sociedade açucareira. Nem todo português que veio para o Brasil, ele vai ter dinheiro para montar a sua indústria. Sim, o engenho é uma indústria, tanto é que nós chamamos agroindústria do açúcar.
Não esqueçam também que muitos portugueses vieram para cá, eles conseguiram plantar a cana, mas não conseguiram instalar a sua indústria. Eu produzo a cana? Produzo, mas eu não tenho condições de produzir o açúcar. Então, dentro dessa sociedade, eu vou ter quem? Eu vou ter o que produz e eu vou ter aquele que vai financiar a produção do açúcar. Concurseiro, não esqueça, a agricultura assentava-se sobre o latifúndio, monocultor, escravista, exportador. Na hora que você estiver fazendo a sua prova, você vai grifar 3 itens fundamentais: latifúndio, monocultura, escravista. Na hora que você estiver fazendo a sua prova, vem na sua cabeça o quê? Plantation. Olhem como fica mais rápido e mais seguro a tua resolução. Depois que eu li o texto e depois que eu interpretei, a pergunta é: o modo de produção descrito no texto é conhecido como plantation. Notem, no momento em que nós estamos lendo o texto, eu já estou respondendo a alternativa. Pantoja, por que não pode ser a roça? Porque ele está colocando o quê? Latifúndio, não é mais a roça. Por que não pode ser agro-feudal? Porque eu estou falando em capitalista. Por que não pode ser rotação de cultivo? Porque eu estou falando em monocultura. Por que não pode agricultura coletiva? De novo, porque eu estou falando capitalista, latifúndio. Notem que o texto, ele não dá condição para que você marque outra alternativa que não seja a alternativa B. Vamos lá, concurseiro? Segunda, imagine que no momento em que nós abrimos a nossa prova, nós vamos nos deparar com um documento, com uma imagem. Você vai prestar atenção que em todo concurso, no momento em que ele te oferece uma imagem, no momento que ele te oferece um documento, nós temos que explorar essa imagem, esse documento. E ele vai te informar. Item número 1, casa grande, morada do senhor do engenho e da sua família. Item 2, senzala, habitação dos escravos. E item 3, casa do engenho, instalações onde se encontram os aparelhos destinados à fabricação do açúcar. Antes de passar para as alternativas que vocês estão loucos para marcar, eu tenho que ter a ideia de que existe uma proximidade entre a casa grande e a senzala. Por que eu vou ter uma proximidade entre casa grande e senzala? Primeiro item, nós temos que tirar da cabeça que a casa grande é apenas a moradia do senhor de engenho. Se você olhar com mais cuidado, dentro da casa grande, você vai ter a família do senhor de engenho, você vai ter os agregados, os homens livres que moram também naquela habitação, mas também você vai ter as pessoas que vão servir o senhor de engenho e sua família, que são os escravos. Se eu quero acordar e quero tomar um café da manhã, automaticamente o escravo tem que estar morando na casa grande. Se eu quero almoçar, se eu quero a casa limpa, então dentro da casa grande não é apenas um local em que você vai encontrar brancos. Dentro da casa grande você também vai encontrar quem? O negro. E naturalmente esta convivência entre o branco e o negro haverá uma troca de informações. O branco achando que ele está impondo a sua cultura, impondo o seu poder, e o negro, no seu dia a dia, ele vai estar resistindo à escravidão. O item 2 é que você tem que prestar bem atenção, que é a senzala. Por que a senzala tem que estar bem próximo da casa grande? Ora, você é filho ou você é pai. Lembrem que o pai, o que é que ele mais pede? Que o filho esteja próximo dele. Quando você vai ao shopping e você sai correndo na frente, o que é que seu pai dizia? Eu quero você perto de mim, para eu ter controle, para eu ter poder. Diante disso, eu tenho o comando da questão.
O comando diz: a imagem acima caracteriza. Notem, antes de ir para o texto, antes de ir para as alternativas, eu tenho que exaurir, eu tenho que dissecar a imagem e o texto. A imagem acima caracteriza. Letra E. A estrutura socioeconômica da primeira atividade econômica realizada pelos portugueses em solo brasileiro. Qual é o erro da alternativa E ou E? É que ele está dizendo que é a estrutura socioeconômica da primeira. Lembrem que quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles vão precisar de algo para mostrar que o Brasil vai dar lucro ao governo português. A nossa primeira atividade foi o extrativismo. Extrativismo do pau-brasil. Elimino a alternativa E. Alternativa D. A estrutura socioeconômica brasileira que predominou tanto na produção de açúcar no período colonial, quanto na produção do café no período imperial. Aonde é que está o erro na alternativa D? A estrutura socioeconômica brasileira que predominou tanto. Ele está cometendo um erro na própria alternativa, quando ele diz a estrutura socioeconômica brasileira que predominou tanto na produção de açúcar como no café. Tem que ser só uma. Se predominou, é uma. Eu estou mostrando a Casa Grande, local do senhor de engenho. Senhor de engenho, açúcar. Se fosse uma casa, um chalé do Barão do Café, o nome já diz, economia cafeeira. Alternativa C. A estrutura socioeconômica brasileira predominante até a República Velha. O problema da alternativa C é a palavra predominante. Ainda hoje eu mostrei para vocês que nós trabalhamos com açúcar. O teu carro pode ter etanol, mas notem, a economia do açúcar não é mais predominante. Alternativa B. A estrutura socioeconômica que se sobressaiu na história do Brasil imperial. Ele está exigindo de você conhecimento. Lembrem, a economia do açúcar foi uma economia bastante forte, bastante presente nos séculos XVI, no século XVII. Na segunda metade do século XVII, nós vamos ter uma outra economia, que será a economia da mineração, que terá força maior a partir do século XVIII. Eliminando as 4 alternativas, sobra a alternativa A. A imagem acima caracteriza a estrutura socioeconômica que se destacou na história do Nordeste brasileiro no período colonial. 2 itens fundamentais na alternativa A. Ele está colocando a estrutura socioeconômica e ele está fechando qual período? Período colonial. Nós vamos para a terceira. A terceira, ela não vai oferecer para você texto, a terceira não vai oferecer para você imagem. Eu sempre digo que as questões que não te dão texto, nem te dão imagem, requer uma atenção maior, porque ela não está te oferecendo subsídio, ela não está te localizando no tempo, ela não está te localizando no espaço. O açúcar e o ouro foram as 2 grandes riquezas do período colonial brasileiro. Comparando as atividades, é correto afirmar que o texto diz, segunda leitura, vamos grifar, o açúcar e o ouro foram as 2 grandes riquezas do período colonial brasileiro. Comparando as atividades, é correto afirmar. Todas as vezes que nós temos uma questão que envolve economias diferentes, geralmente ele vai trabalhar com a diferença ou com a semelhança. Antes de marcar,
alternativa. Vamos lembrar? Falamos ainda há pouco da economia açucareira. Economia açucareira rural. Principal característica da economia açucareira: plantation, latifúndio, monocultura, trabalho compulsório, escravo. Aí vamos para a mineração. A mineração vai ser uma atividade econômica no Brasil completamente diferente. Primeiro porque o ouro, diferente do açúcar, o açúcar eu tenho que plantar a cana, esperar crescer, colher, produzir e vender. Para eu ter lucro com a cana-de-açúcar, exige tempo. Na economia do ouro, eu vou ter um lucro quase que imediato. No momento em que nós encontramos o ouro, as pepitas ou o diamante, é uma riqueza rápida. Segunda diferença, que essa é muito importante: o negro que trabalha na economia do açúcar, ele não tem um contato constante com seu senhor. O negro que trabalha na economia do açúcar, ele está cercado, ele está constantemente vigiado. Alguns textos afirmam, e é o que interessa, que haverá uma dificuldade maior de conseguir a sua alforria na economia do açúcar do que na economia da mineração. Ponto fundamental: quando o negro ele deseja adquirir a sua liberdade, ela poderia ser através da conscientização, entre aspas, de um senhor que poderia estar à beira da morte e ele dá o negro a liberdade antes de morrer. Mas o negro não vai esperar o seu senhor morrer. Como é que ele pode conseguir a sua liberdade? Através de um documento chamado coartação. Coartação é quando eu compro a minha liberdade. Como é que o negro da economia do açúcar vai ter condições de acumular riqueza? É muito difícil. Na mineração, até para eu incentivar esse negro a garimpar, trazer mais rapidamente o ouro, fica muito mais fácil eu incentivá-lo. Lembrando que na mineração também eu vou ter negros, sim, minerando por conta própria. Nós vamos trabalhar com mais profundidade lá na frente. Lembrando, tá? Alguns textos sempre vão mostrar que uma das características da economia do açúcar rural, da mineração urbana. O açúcar e o ouro foram as duas grandes riquezas do período colonial brasileiro. Comparando as atividades, é correto afirmar que, letra E, a ascensão social era mais fácil na região açucareira. Já mostramos que não, por ele não ter proximidade, por ele não ter contato tão rápido, tão fácil com seu senhor, já eliminamos a alternativa aí. Ambas geraram um afrouxamento das relações de domínio da metrópole sobre a colônia. Alguns textos dizem que na economia do açúcar, o senhor de engenho, ele tem um controle, ele tem um poder, até pelo seu isolamento. A mineração, a metrópole, Portugal, irá exercer um controle bem mais forte, bem mais intenso. Aí você vai ter as medidas pombalinas. Alternativa C. A produção de açúcar dependia da mão de obra escrava, enquanto a extração de ouro foi feita apenas por trabalhadores livres. Sabemos que o trabalho predominante no Brasil é o trabalho escravo, mas não esqueça que na mineração teremos sim pessoas trabalhando por conta própria. Ambas destinavam-se à exportação e desprezaram as necessidades do mercado interno devido ao rigor do monopólio. Aonde é que está o erro na alternativa B? Ambas destinavam-se à exportação e desprezaram as necessidades do mercado interno devido ao rigor do monopólio. Ele está dizendo que nenhuma das duas economias elas serão produzidas para o consumo interno, e não é bem por aí. A população que vivia no Brasil não vai consumir o açúcar, a população que vivia no Brasil
As pessoas abastadas, as pessoas ricas, elas não vão também querer ter o poder de um anel, de um cordão? Alternativa A, é essa que você vai marcar, concurseiro? A sociedade surgida na região das Minas era urbana e, portanto, mais diversificada do que a desenvolvida nos engenhos. A economia da mineração é uma economia onde eu terei negros, eu vou ter negro forro, que é o negro livre, e também vou ter um grande número de homens brancos, principalmente que vieram de Portugal na chamada febre do ouro. Questão de número 4. No Brasil colonial, uma determinada atividade gerou maior articulação entre regiões distantes. Ampliou a intervenção regulamentadora da metrópole e deu origem a uma sociedade diferenciada, caracterizada pela vida urbana, pelo aumento da mestiçagem e do número de alforrias e por uma notável produção cultural. Na primeira questão, eu mostrei para vocês que no momento em que nós abrimos a prova e que ela vem com uma imagem ou que ela vem com texto, eu vou repetir isso todo o tempo, o texto oferece para nós a informação para marcar a alternativa. No Brasil colonial, uma determinada atividade, interrogação, que atividade é essa? Gerou maior articulação entre regiões distantes. Ampliou a intervenção regulamentadora da metrópole e deu origem a uma sociedade diferenciada, caracterizada pela vida urbana. Hoje, nós fizemos uma comparação entre a economia do açúcar e a economia da mineração. Uma das coisas que eu expliquei para vocês, hoje está aqui no texto. Primeira, a economia da mineração é uma economia que vai gerar um centro urbano. Segunda coisa que eu falei hoje para vocês, não esqueçam que eu vou ter um número diferente de elementos sociais. Na economia do açúcar é muito mais presente homem livre e escravo. Na economia da mineração, você vai ter este homem livre, que pode ser um homem que trabalha no comércio, um homem que trabalha nas minas. Não esqueçam que na mineração, por ser uma área muito mais urbanizada, eu também vou ter o maior número de intelectuais. Isso vai ser fundamental para entender uma questão lá na frente, chamada conjuração mineira. Agora, o mérito dessa questão é a interrogação. No Brasil colonial, uma determinada atividade, já sabemos qual é. Qual foi a atividade entre o açúcar e a mineração que vai ter o número maior de pessoas vivendo na cidade? Mineração. Qual é a economia que vai ter uma diversidade social? Será a mineração. Não esqueçam também que existe algo fundamental. Nas áreas onde eu extraía ouro e diamante, havia uma dificuldade muito grande de criar animais. Havia uma barreira muito grande de se cultivar. Alguns textos informam que nas áreas mineradoras nós dependíamos de produtos que vinham de outra região. Que outra região? Eu vou precisar do gado, eu vou precisar de outros produtos. A economia da mineração, ela vai incentivar a interligação das áreas produtoras no Brasil. A economia da mineração, ela vai fortalecer principalmente o que hoje nós chamamos região sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo. Principalmente porque era pelo Rio de Janeiro ou por São Paulo que entrava a maioria dos produtos para chegar até as Minas Gerais. No Brasil colonial, uma determinada atividade. Respondemos, que atividade foi essa? A pecuária? Não. B.
Plantation, quando eu falo de plantation, eu estou falando de quê, pessoal? De açúcar. O cara colocou aqui o tabaco, não entra nesse mérito nesse momento. C, da coleta de drogas do sertão, drogas de sertão, extrativismo. Tabaco, extrativismo. Letra D, das missões jesuíticas, não entra. Missão jesuítica são estados dentro do estado português. Por que eu estou falando que a missão jesuítica ela é um estado dentro do estado português? Porque os jesuítas, eles não estavam dominados e eles não viam a autoridade real. Eles estavam ali para servir ao interesse do Papa. Lembrando que nesse concurso nós temos o item bem específico no edital sobre a questão das missões jesuíticas. Alternativa correta, letra E, da extração de ouro nas Minas Gerais. Vamos lá, concurseiro? Oferecemos para vocês uma imagem. Vamos dar um tempinho para você analisar a imagem. Quando nós analisamos esta imagem, nós temos que entender que eu estou falando novamente da economia açucareira. Quando a imagem ela não é tão visível assim, eu tenho que buscar algumas dicas, alguns elementos. Casa Grande e Senzala, Rio de Janeiro. Se eu estou falando Casa Grande, eu estou falando no senhor de engenho. Se eu estou falando no senhor de engenho, eu estou falando na economia do açúcar, do mundo do açúcar. Já vimos em uma questão anterior que aqui eu tenho a Casa Grande e sempre ao lado a Senzala. Já demos o exemplo hoje, porque eu desejo, porque eu quero um negro tão próximo de mim. Já vimos a imagem, mas vamos para o que decide a questão, que é o comando. O desenho retrata a fazenda de São Joaquim da Gama, com a Casa Grande, a Senzala e outros edifícios representativos de uma estrutura arquitetônica característica do período escravocrata no Brasil. Esta organização do espaço representa notem, ele não está pedindo para vocês economia, ele está pedindo o quê? O desenho retrata uma fazenda. Essa fazenda, ela possui a Casa Grande, possui a Senzala e outros edifícios. Mas o que vai valer para a gente? Esta organização do espaço representa o quê? Você não pode esquecer que dentro da Casa Grande eu tenho uma figura, que é a figura do patriarca. O senhor de engenho, ele não é apenas um homem que tem poder econômico. O senhor de engenho, ele não é um homem que apenas manda naquela região. Ele tem uma influência com as outras famílias. Casamento, qualquer desavença, tudo era resolvido em volta do senhor de engenho. E não esqueça que foram em volta dos engenhos que surgiram os povoados, que surgiram as vilas e que mais lá na frente as cidades. O que é que representa a imagem? Primeira, a estratégia econômica e espacial para manter os escravos próximos do plantio. Aonde é que está o erro na alternativa A? Se é para manter o escravo próximo do plantio, ele não estaria ao lado da Casa Grande, ele estaria ao lado do canavial, e isso não acontece. A alternativa B, tática preventiva para evitar roubos e agressões por escravos fugidos. Você vai entender que a alternativa B, ela está dizendo que eu estou colocando uma senzala ao lado da Casa Grande, porque a senzala vai impedir que me roubem. Notem que vai acontecer o inverso. No momento em que os negros se organizam e no momento que o negro ele resiste à escravidão, a primeira coisa que ele faz quando fugir da Casa Grande, em alguns momentos, é invadir justamente o quê? O espaço de tortura, o espaço de opressão e queimar.
Alternativa D. Maneira de evitar o contato direto entre os escravos e seus senhores. Já vimos isso na questão anterior. A proximidade do senhor de engenho com o seu escravo, ela é inevitável. E lembrando que é justamente neste contato que você vai ter duas coisas fundamentais. E uma delas qual é? O sincretismo. E o que é o sincretismo? Eu, português, acredito que eu vou impor a minha fé católica, a minha crença de um único Deus, mas eu não percebo que eu também estou assimilando a religiosidade africana. Segundo item que é fundamental, a questão da miscigenação. Vocês já leram alguns autores e nós não vamos trabalhar com o romance do branco se apaixonando pela negra. Nós vamos entender que a relação do branco com a negra é uma relação de opressão, de estupro, mas, inevitavelmente, você terá a miscigenação. E alguns autores colocam como o tronco da raiz brasileira a raiz europeia ibérica, a raiz afro e a raiz indígena. Pantoja, por que é a alternativa C? Forma de organização social que fomentou o patriarcalismo e a miscigenação. A alternativa C está dizendo o quê? A Casa Grande, ela será figura de poder econômico, político e social, mas também pela proximidade do branco com o negro, nós vamos ter, de uma forma muito direta, a miscigenação. Alternativa de número 6. Vamos lá, concurseiro. Acerca do processo de colonização brasileiro, marque a afirmação verdadeira. Notem que todas as questões que eu tenho um texto, eu tenho um ponto de partida. Todas as questões que eu tenho um texto ou uma imagem, eu tenho aonde me localizar. Se a nossa banca ela joga uma questão e não te oferece, nós vamos ter que ter uma atenção maior. Sexta, acerca do processo de colonização brasileiro, marque a afirmação verdadeira. Vamos lá? O que é que me ofereceram? Quando os portugueses colonizaram o Brasil, Cabral chega ao Brasil e toma posse. Após a primeira missa, foram embora. Quando os portugueses deixam os degregados aqui, esses homens é para testar se é possível ou se não é possível colonizar. No primeiro momento, alguns autores explicam que os portugueses não possuíam um interesse imediato de colonizar. O que eles queriam? Queriam tomar posse. É interessante você desfazer uma fala. Qual é a fala? O Brasil, ele não dá certo. O Brasil deu certo. O Brasil, ele tem problemas econômicos e políticos porque a nossa formação é uma formação de bandidos. Acabei de dizer o quê? O degredo, vou falar bem lentamente, o degredo é uma punição. Punição para quem? Todo português que cometeu um crime que eles consideram seríssimo. Esse português, ele tinha uma escolha. Ou ele seria enforcado, ou ele poderia viajar e povoar, se fixar em outro local. Dentre este homem que sofreu o degredo, eu vou ter um marginal? Eu vou ter alguém que cometeu um crime bárbaro? Vou. Mas se você analisar, a maioria das pessoas que vieram para o Brasil por punição, ou eram perseguidos politicamente, ou eram perseguidos pela Igreja Católica. Lembrem que eu estou em 1500, eu estou em 1501. O poder da Igreja Católica ainda era muito forte. E todas as pessoas que se opunham ao teocentrismo, Deus, o centro de tudo, aquelas pessoas que iam de encontro à intervenção da igreja na tua vida, na questão científica, poderia também ser punido com a morte. Entre ser punido com a morte e arriscar uma alternativa em um outro local, a minha escolha vai ser essa. As pessoas que vieram para o Brasil, no primeiro momento,
serão pessoas criminosas ou não, mas no momento em que eu vou produzir a cana-de-açúcar, eu vou ter comerciantes, eu vou ter elementos da baixa nobreza. Então vamos eliminar as alternativas que estão totalmente incorretas. A alternativa A: o Brasil foi durante o período colonial povoado por errantes e aventureiros, aversos ao casamento e à família, bem como qualquer tipo de religião ou mesmo culto religioso. Acabamos de dizer que isso é totalmente incoerente. A alternativa B: o Brasil foi ocupado por uma multidão de malfeitores e condenados, que rapidamente se uniam com várias índias, ao mesmo tempo adotando sem demora a poligamia. É a ideia de que o Brasil não deu certo e a ideia de que o povo brasileiro é um povo de origem negra, indígena, e os brancos que vieram para cá ainda eram brancos malfeitores. Lá na frente, por favor, te matricula, faz o concurso, eu vou trabalhar algo chamado atavismo, que é fundamental para entender, inclusive, o Brasil hoje. Alternativa C: no Brasil, vigorou a ideia da Casa Grande como núcleo de numerosa família de parentes, agregados e escravos, em que as diferenças de raça e de classe foram esquecidas. É um pecado. A alternativa C, ela começa bem correta. No Brasil, vigorou a ideia da Casa Grande como núcleo de numerosa família de parentes, agregados e escravos. Até escravo está correto. Lembrem que numa questão lá atrás, eu mostrei que a Casa Grande não é um local homogêneo, é um local homogêneo. A Casa Grande não é um local homogêneo, ela é heterogêneo. O problema é que ele diz que dentro da Casa Grande a diferença de classes é esquecida. Não é esquecida, né? Fica bem visível a diferença entre eles. Pantoja, por que a alternativa E é a que eu tenho que marcar? Os agentes eclesiásticos da colonização tentaram transformar o Brasil numa sociedade na qual se difundiu o modelo matrimonial, uniões sacramentadas pela família e uma austeridade. Quando você pega qualquer imagem falando sobre as grandes navegações, você vai perceber uma nau, uma embarcação, aonde ela tem o patrocinador daquela missão. Você vai perceber que em algumas embarcações você vai ter a Cruz de Malta. Lembrem que nas navegações você vai ter quem? Você vai ter os navegadores, mas lá você vai ter o padre. Por quê? Porque a ambição do europeu não era apenas ocupar aquela região, mas era salvar aquela pobre gente. Hoje, eu já comentei com vocês que eu estou no início do século XVI, mas que a mentalidade teocêntrica ela ainda é muito forte. A Igreja Católica do século XVI, ela ainda entende que existe uma única fé, que existe uma única religião e que a missão deles é converter aquelas pobres almas. Então, eu chego no Brasil e vou também o quê? Impedir que os europeus tenham contato com outras crenças, com outros hábitos. Sabemos que isso não aconteceu. Eu trabalhei ainda há pouco uma questão sobre a questão do sincretismo. Lembrando, tá? Negrito, sincretismo é quando vai ocorrer de uma forma lenta, gradual, a mistura de crenças e hábitos. Questão de número 7. Vamos lá, concurseiro? A questão de número 7, ela fala o seguinte: foi incontestavelmente a unidade básica de resistência do escravo. Constituía-se em fato normal dentro da sociedade escravista. Era a reação organizada de combate a uma forma de trabalho
contra a qual se voltava o próprio sujeito que a sustentava. Primeiro ponto, foi incontestavelmente a unidade básica de resistência do escravo. Abriu o concurso, veio essa questão, vamos grifar. Grifar onde? Unidade básica de resistência do escravo. Nós sabemos que quando os portugueses eles resolvem colonizar o Brasil, eles sabiam que eu não poderia utilizar o trabalhador europeu. Já explicamos hoje, pelo número de europeus eu não tinha como trazer. Segundo item, pessoal, nenhum europeu desejava chegar aqui no Brasil. Trabalhar como? De que maneira? Então eu utilizei, no primeiro momento, a mão de obra escrava indígena, depois eu trabalho a mão de obra escrava africana. O negro, a partir do momento que ele chega ao Brasil, ele vai reagir, ele vai resistir à escravidão das mais diversas formas. Quando nós falamos de resistência escrava, nós falamos das mais diversas maneiras. É claro, principalmente nos concursos PM, quando se fala em resistência, você vai ter uma que vai ser a mais clássica. Qual é a resistência mais clássica? Justamente os quilombos. Pantoja, o negro quando foge é resistência? Sim, mas o negro fugiu. Ele vai ser facilmente capturado porque ele não domina a geografia daquela região. O negro fugiu. Como é que ele sobrevive? Como é que ele consegue água? Ele não domina a geografia daquela região. Terceiro item, eu não estou dizendo fuga, eu estou dizendo resistência. Nós sabemos que os quilombos não é apenas o local onde ele vai morar, é no quilombo que ele vai trazer a sua cultura, é no quilombo que ele vai trazer a sua sociedade. Você vai sempre entender que os quilombos são o principal exemplo de resistência. O Pantoja está na senzala, ele está preso, mas ele sabe que em algum lugar existem negros livres que vivem mais ou menos como se vivia na África. Lembrando, nós precisamos de um objetivo, nós precisamos de uma missão. E a missão desse negro qual é? Resistir à escravidão. Então, meninos, agora fica muito mais claro. O autor refere-se a quê? Item C. A formação de quilombos, que são comunidades que reuniam escravos fugitivos. Olha a pegadinha aí, não esqueça que no quilombo eu não vou encontrar apenas negros. Alguns autores também colocam que outros senhores também poderiam estar dentro desse quilombo. Quem, Pantoja? Brancos perseguidos pelo Estado, brancos perseguidos pela igreja. Também nós temos textos mostrando que índios vão estar presentes dentro desses quilombos. Por que não pode ser A? As fugas dos escravos para as grandes cidades. O negro não vai fugir para um local que ele vai ser facilmente capturado. Letra B. A prática da capoeira, luta de origem africana que amedrontava os senhores. A capoeira, realmente, ela vai servir como defesa, mas ela não foi o principal meio de resistência. Alternativa D. A destruição de equipamentos que abalavam o patrimônio dos fazendeiros. Letra E. A organização de guerrilhas com o objetivo de dominar as instituições políticas. A E está falando que o negro vai invadir uma região e vai ser o senhor de engenho. Sabemos que isso não aconteceu. Oitava, concurseiro, desde logo salientamos a doçura nas relações de senhores com escravos domésticos, talvez maiores no Brasil do que em qualquer outra parte da América. Nesse fragmento aqui, ele está mostrando algo que houve uma relação amena entre dominante e dominado, entre senhor e escravo. Aqui embaixo vai desfazer. Diferentemente do texto acima, a historiografia brasileira confirma que os escravos negros não foram totalmente passivos frente ao regime que os oprimia. Durante o período escravista brasileiro,
uma das formas de resistência foi, só para lembrar, eu hoje afirmei que desde o momento que o negro chegou ao Brasil, ele vai encontrar as várias formas de resistência. Falamos na questão anterior, no quilombo, mas o negro ele vai resistir no seu dia a dia, assim como nós resistimos na nossa relação com os nossos pais. O teu pai te dá uma ordem, você vai enfrentá-lo? Não. O que é que eu faço? Eu vou fingir que obedeço e farei de uma outra maneira. Aqui a questão diz o seguinte: formas de resistência foi a migração clandestina rumo à África, o absurdo que o negro ele vai pegar navios e retornar para a África. Nem comentamos mais. B, a adoção da fé islâmica pelos escravos paulistas. Haverá, sim, negros que acreditavam e professavam o islamismo, mas não é em São Paulo, é na Bahia. Alternativa D, a inexistência de uniões afetivas de caráter estável. Eu estou na senzala, vou ter contato com uma negra. A alternativa está dizendo que eu não vou ter relacionamento, que eu não vou ter filhos. Isto vai acontecer. E é até uma forma de resistir, manter vínculos, manter hábitos. Alternativa E, o aparecimento de rebeliões como a revolta da Chibata. Vamos respirar. Revolta da Chibata é uma revolta ocorrida no período republicano, aonde a escravidão não existia mais. Alternativa C, surgimento de religiões com base sincréticas. Vamos aprofundar isso ao longo do concurso. O sincretismo, ele é uma realidade dentro das nossas crenças. Por mais que eu diga católico, apostólico, romano ou evangélico, mas eles sofreram uma influência muito grande, tanto da cultura indígena quanto da africana. Nona, no dia 21 de abril, comemora-se o fato histórico da morte de Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, movimento de liberdade e independência fundamentado no iluminismo e ocorrido em Minas Gerais no século XVIII. Sobre Tiradentes e a Inconfidência Mineira, pode-se afirmar uma dica. Na hora que vocês forem fazer aquela revisãozinha final, você não precisa, às vezes, olhar para as alternativas. Este texto aqui, ele vai dizer tudo que eu preciso sobre conjuração mineira. Ele está dizendo que há um movimento pela liberdade, ele vai dizer que é um movimento que almeja a independência e vai dizer que é um movimento que tem elementos do iluminismo. Não esqueça que a conjura mineira é um movimento de separação. É o primeiro movimento que decide separar o Brasil de Portugal. Lembrem que a conjura mineira é um movimento que possui fatores econômicos, fatores políticos e sociais. Hoje, nós fizemos uma revisão comparando economia do açúcar e economia da mineração. E vocês perceberam que uma das características da economia da mineração era a urbanização. Neste período, eu vou ter vários homens que voltaram da Europa com livros chamados secretos, livros que poderiam ser queimados se fossem encontrados. E neles você vai ter alguns indícios da influência iluminista. Só que eu tenho algo grifado. Sobre Tiradentes e a Inconfidência Mineira, pode-se afirmar: o movimento de grande repercussão visava separar o Brasil de Portugal, correto, e seus líderes, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto e o próprio Tiradentes, que foram enforcados. Sabemos que quem é enforcado é Tiradentes. Alternativa B. O movimento era organizado fundamentalmente pelas elites mineiras,
contra o excesso de impostos cobrados pela colônia portuguesa. Se você ler a alternativa B e olhar para o texto está dando todas essas informações. O subsídio. A C. A economia da mineração do ouro provocou uma grande transformação na sociedade brasileira, fortalecendo as bases, grifa aí, popular. Nós sabemos que o movimento mineiro tem característica elitista. Alternativa D. Por ser um movimento popular, Conjuração Mineira, elitista. Por ser um movimento popular, a abolição da escravidão era um consenso. Dentro do movimento mineiro, havia sim alguns que defendiam o fim da escravidão, dos negros que nasceram no Brasil. Mas a grande maioria dizia para discutir a questão da escravidão quando o movimento fosse vencedor. Alternativa E. Apesar de ter sido um grande proprietário de terras e dono de escravos, Tiradentes nem foi grande proprietário de terra nem de escravos. Elimina. 10ª, concurseiro, vamos lá. No Brasil colônia, particularmente no século XVIII, ocorreram 2 movimentos revolucionários que ficaram conhecidos como Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Já falei hoje. Quando nós tivermos 2 itens, geralmente ele vai pedir a semelhança ou a diferença. Como hoje é uma revisão, como hoje é um aperitivo do que vocês vão ter de conteúdo e qualidade, assine o concurso, eu vou fazer rapidinho uma diferença da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana. Olhem só, a Inconfidência Mineira classicamente é um movimento da elite, enquanto que a Conjuração Baiana ela terá alguns elementos da elite, mas você sempre vai ter uma questão dizendo que é um movimento popular. No movimento mineiro, acabamos de falar que a discussão em relação à escravidão ficaria para depois, não é consenso. O movimento baiano é um movimento que fala claramente no fim da escravidão. Mas o que mais assusta a Portugal no movimento baiano, que ele é um movimento que não quer apenas a separação, ele é um movimento que deseja a igualdade social. Respiramos? Respiramos. Lá vai o comando é que interessa. Quais as características que são comuns entre eles? O que é que tem um e no outro? A influência do pensamento iluminista e a participação maciça de pessoas da elite e da sociedade local. No movimento mineiro, você não tem a adesão da sociedade local. Item B. Foram inspiradas pelo lema liberdade, igualdade e fraternidade e pretendiam acabar com a escravidão. O erro na alternativa B é escravidão. O erro na alternativa B qual é? Que o movimento mineiro ele recebe uma influência direta da independência das 13 colônias, enquanto que o movimento baiano recebe uma influência muito forte da Revolução Francesa. Alternativa C. Queriam romper com a dominação da colônia? Sim. E receberam influência do pensamento iluminista. Correta, alternativa C. Ei, Pantoja, por que não dá para C a D? Foram sufocados sem grande derramamento de sangue. O movimento mineiro, até que sim, mas o baiano não. O movimento baiano você vai ter 4 pessoas enforcadas, mas outras serão perseguidas e outras serão mortas. A alternativa é: pretendiam acabar com a escravidão. Já discutimos que o movimento mineiro não faz essa discussão. Você que deseja passar, você que deseja realmente fazer um concurso valendo, vem para cá, vem para a loja do concurseiro. É uma tropa imbatível, é uma tropa que vai fazer seu sonho não ser mais um sonho, mas ser uma realidade. Obrigado a todos.